Naquele tempo disse Jesus aos príncipes sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: eu vou, senhor. Mas de facto não foi. Qual dos 2 fez a vontade ao pai? Eles responderam: o primeiro. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres da má vida irão diante de vós para o reino de Deus. O João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele, mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes acreditando nele. Palavra da salvação. Então, bem-vindos à Santa Missa. Lembro que está o Padre Afonso a confessar, quem assim desejar fazê-lo. Ontem, celebrei missa à tarde, ali no bairro, lá no final da Trafaria, entre a Trafaria e a Cova de Vapor. Está ali junto à praia, e quando ia chegar à capela, cruzei-me com alguns dos adolescentes que vão lá à missa, e eles vinham em sentido contrário ao meu, vinham de bicicleta, e eu disse: então, vamos ali à missa, e eles diziam: eu já vou, e depois não vieram. Estavam de bicicleta, estava uma tarde muito boa, lá se foram divertir para outro lado qualquer. E depois, enquanto celebrava a missa, estavam aqui os nossos pequeninos, estavam lá os pequeninos, alguns aqui no banco da frente, e a porta estava aberta, como a capela é mais pequenina, eu via aqui uns pequeninos aqui à frente, e do lado da rua estavam 2 ou 3 também pequenitos a brincar com um cão. É verão, estavam ali apenas de calções, e a rirem-se, a divertirem-se, estavam cá uns à frente, assim, a participarem na missa, nestas coisas que se repetem, nestas coisas que têm a sua severidade própria, a sua secura própria. Portanto, os estavam cá dentro não estavam-se a divertir, e os estavam lá fora estavam-se a divertir muito. Bom, a religião é pouco divertida, e há aqui qualquer coisa que nos pesa e que nos é pesado em relação aos outros, em relação aos divertimentos dos outros. Os outros têm mais divertimentos, têm mais liberdades. É domingo, fazem o que querem com o domingo, está bom tempo, vão para a praia. Não está bom tempo, vão para o fórum. Os outros não têm que perdoar, podem vingar-se. Se lhes apetecem vingar-se, vingam-se. Os outros, se lhes apetece sair do marido e sair da mulher, vão para onde lhes apetecem, não têm provavelmente grande limite ao seu apetite. Tem que haver qualquer coisa que Deus nos dá para valer a pena estar cá dentro. Tem que haver qualquer coisa que Deus nos dá que nos faz querer estar cá dentro, mais do que estar lá fora. Porque é que domingo após domingo nós queremos vir cá dentro? Porque é que os pequeninos, porque é que os pequenitos que estavam lá ontem na missa não saíram todos para a rua para brincar? Era mais distraído, era mais divertido. Porque é que os pequeninos aqui vêm e aguentam-se, e o padre não está a fazer aqui acrobacias, não está aqui assim a fazer o Walt Disney para divertir os miúdos? Porque é que o que é que acontece? Tem que haver qualquer coisa que vem de Deus, que vem mesmo de Deus, e que nos agarra por dentro. A segunda leitura é a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, é uma carta formidável, e que pode-se resumir em 2 palavras, em duas expressões. Uma é de uma famosa expressão de São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A segunda leitura é sobre esta coisa formidável que é cá dentro eu perceber que há outra vida, já não é só a minha canseira, já não é só a minha tristeza, já não é só o que eu não consigo, já não é só o que me faz doer, já não é só o que me faz sofrer, já não é só as minhas complicações, já não é só as minhas irritações, os meus julgamentos. Cá dentro há qualquer coisa que me preenche, que me completa. Outra palavra, a propósito desta segunda leitura, é uma palavra que às vezes usamos, os padres, e que os cristãos usam, e que é uma expressão muito nossa, e que ou a vivemos e percebemos, ou não a vivemos
e o padre está a falar para nós chinês, que é a expressão vida interior, com as mãos mexer a bola, com o corpo mergulhar no mar, ir aos restaurantes, ter a nossa biologia a funcionar bem, ter saúde. Isto são tudo coisas da nossa vida exterior. Outra coisa é ter cá dentro qualquer coisa que não é nosso, mas que está cá dentro. Então esta segunda leitura, que é formidável, que vale a pena ser lida por nós quando vamos à oração. Acho que a carta de São Paulo aos Filipenses, que é uma carta em que São Paulo está contente com a paróquia dele. Ele não está na paróquia, saiu, não é bem a paróquia, é uma cidade. É uma cidade na Grécia, já muito perto da Turquia, lá do norte da Grécia, muito perto da Turquia. Ele está contente e diz aos cristãos: vocês são valentes, vocês todas as semanas se juntam, vocês são pessoas bonitas porque levam a sério a palavra de Deus. Então São Paulo escreve a sua carta muito animado e diz estas coisas que acho que mais ou menos todos, alguma vez na vida, devíamos lê-las. Ler a Bíblia de seguida é uma coisa que não recomendo muito. Quem lê a Bíblia de seguida não parece que aprenda muito. Ler a Bíblia de seguida não quer dizer que a gente tenha conseguido dar sentido às coisas que lemos. Mas ler algumas páginas da Bíblia, entrar nelas, sobretudo nos Evangelhos, e também nesta carta de São Paulo aos Filipenses, penso que nos traz muitas vantagens interiores. Então o que é que São Paulo diz? Diz que para além de brincar, para além de nos distrairmos, nós podemos fazer a experiência, nós podemos encontrar, nós podemos descobrir que há mais do que os olhos veem, há mais do que a nossa boca pode sentir. Nós podemos fazer a experiência daquilo que dizemos em cada missa: o Senhor esteja convosco, Ele está mesmo no meio de nós. Então, diz São Paulo, se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, alguma consolação nos dons do Espírito Santo, sim, vale a pena repetir esta leitura. Se há alguns sentimentos de ternura e misericórdia, completai a minha alegria, tendo em vós mesmos sentimentos, os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade nem por vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós mesmos. São coisas poderosas. Sonhar cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Tendo entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. A vida interior é perceber que estas coisas são de mim, perceber que estas coisas não são apenas de um livro, não são apenas literatura. A vida interior é perceber que as tenho em mim. A vida interior, tantas vezes, é perceber que as tens em ti. A vida interior é perceber que estas coisas estão dentro de ti e é por isso que a tua vida é bonita, é simples, é autêntica, é por isso que a tua vida puxa pela minha vida, é por isso que a tua vida dá à minha vida força, ânimo, entusiasmo. Então, esta segunda leitura de São Paulo fala-nos da vida interior. Bom, vamos ao Evangelho, que traz consigo uma página de Jesus vigorosa, uma página de Jesus pouco, não é demagógica, não é demagógica. Quem tem o microfone, os políticos, quem tem o microfone, quem tem o microfone na televisão, os políticos, os que chamamos poderosos, os jornalistas, que são dos mais poderosos entre os poderosos, os jornalistas que são dos que conseguem com mais rapidez matar, assassinar, destruir e algumas vezes, penso que menos vezes, valorizar. Tanto os jornalistas que são um poder que geralmente não tem nenhum poder a controlá-lo. Então, enfim, quem tem o microfone muitas vezes é tentado a uma coisa chamada demagogia. Os padres e por aí acima também. Quem tem o microfone muitas vezes é tentado à demagogia. A demagogia é essa tentação de dizer o que tu queres ouvir, nem que não seja verdade. A demagogia é a tentação de dizer o que tu queres ouvir para eu ficar a ser popular junto de quem me está a ouvir. A demagogia é esta grande preocupação com o sucesso e, diria, nenhuma preocupação com a verdade. Das coisas mais impressionantes no Evangelho e que mais me atrai no Evangelho é nós percebermos que Jesus nunca faz o discurso da demagogia.
Então, naquele tempo, Jesus chegou lá e disse: os ricos vão todos para o inferno e os pobrezinhos vão todos para o céu. Jesus disse que há ricos que vão para o inferno e Jesus diz que há pobrezinhos que não vão para o céu. Jesus diz que a questão não é de geografia, não é no sítio onde temos a nossa casa que garante que vamos para o céu ou que garante que vamos para o inferno. Bom, então Jesus está perante os príncipes, sacerdotes e os anciãos do povo. E o que é que se passa? Passa-se que estes têm mania que são justos. Um bocadinho antes, Jesus disse para aqueles que tinham mania que eram justos, para aqueles que estavam cheios da sua justiça, Jesus conta esta história. A palavra justiça é uma palavra muito importante no Evangelho de São Mateus. São Mateus escreve para os judeus e o tema da justiça para os judeus era um tema muito importante. São Mateus só fala 7 vezes de justiça. Os números da Bíblia não são apenas aritmética, os números da Bíblia são símbolos. O número 7 quer dizer plenitude. Há outras vezes que São Mateus fala de palavras próximas da palavra justiça. Por exemplo, diz que São José é justo. Diz que nós, cada um de nós, será justificado pelas suas palavras. As nossas palavras é que nos hão de justificar e as nossas palavras é que nos hão de perder. Mas só 7 vezes é que fala desta palavra justiça. E a palavra justiça para São Mateus não é, antes de mais, eu ser justo. A palavra justiça é fazer aquilo que me coloca em verdade perante Deus. É por isso que fala aqui de João Batista. João Batista veio até vós ensinando-vos o caminho da justiça. Para São Mateus, a justiça é, antes de mais, aquilo que tem que ver com o primeiro mandamento. Somos justos se estamos no lugar que Deus nos deu. Somos justos se estamos na posição que Deus nos deu. Somos injustos se não estamos no lugar que Deus nos deu. A justiça não é, antes de mais, a justiça distributiva, a justiça não é, antes de mais, o que o governo nos deve, a justiça não é o que o patrão nos deve. A justiça é, antes de mais, a nossa posição em relação a Deus. Então, o que é que Jesus diz? Jesus diz que há homens que têm mania que são justos e essa é que é o seu desequilíbrio. Vou usar uma palavra que tenho que dizê-la. Há homens que têm mania que são éticos. Há homens que são tão bons, tão bons, tão bons que nem se confessam. Há homens que são tão bons, homens e mulheres que são tão bons, que nem se confessam, que nem vêm à missa, que vêm de vez em quando à missa, não vêm de vez em quando à missa, que estão casados ou que não estão casados, que fazem o que Deus não quer ou o que Deus não quer e que vão sempre à comunhão. São tão justos que sabem mais do que os mandamentos de Deus acerca da justiça. Há homens tão justos, que nem precisam dos mandamentos, estão muito acima dos mandamentos, porque sabem que fazem o que é de justiça. Ora bem, então Jesus, para estes que tinham uma mania que eram justos, há homens que são justos, mas que não têm mania que são justos. Há estes que têm mania que são justos e que afinal são injustos. Então, para os que tinham mania que são justos, Jesus faz esta pergunta. E depois também fala daqueles que eram desconsiderados e que de facto têm uma vida de injustiça. Os que eram traficantes, os que viviam da prostituição, os que viviam fazer negócios escuros. Então Jesus também diz que essas pessoas, mulheres da vida, pessoas que têm mau crédito, pessoas que são desconsideradas, que entrarão no céu. Não entrarão no céu porque fazem essas coisas. Entrarão no céu porque se arrependem dessas coisas. É o que nos é dito neste Evangelho. Então, Jesus fala-nos aqui assim de alguém a quem o pai, é o pai que diz: filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: não quero. Depois arrependeu-se e foi. Ao contrário, a seguir, vem outro que o pai disse: vai trabalhar, filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele respondeu: eu vou, senhor. Mas de facto não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? A vontade de Deus nos Evangelhos é tão importante que nós todos os dias penso, pelo menos ao domingo, pedimos a Deus para fazer a sua vontade, seja feita a vossa vontade. O que está aqui em causa é a vontade do Pai. E a vontade do Pai é o que vem na segunda leitura. Se há alguma consolação, algum conforto, se tens os mesmos sentimentos, a vontade do Pai é que o que está em Jesus também esteja em nós. Bom, então esta leitura diz respeito a pessoas que dizem
eu vou e depois não vão, e as pessoas que dizem eu não vou e depois vão. As pessoas que dizem eu vou e depois não vão são as pessoas que têm muita retórica, são as pessoas que conseguem argumentar, são as pessoas que conseguem justificar-se. O pior pecado de todos é esse, é justificar-nos. Roubei e em cima justifiquei. Fiz o aborto e em cima justifiquei. Vivo junto e não me casei e em cima justifiquei. Falta a missa ao domingo, vou e não vou, Deus é amor e eu vou à comunhão quando eu quero e em cima justifiquei. Bom, então, o pior pecado de todos é este, dos que dizem que vou sim senhora, mas depois não vão. E ao contrário, há estes que dizem não consigo, não sou capaz, não quero, não tenho força, não tenho ânimo, e convertem-se e dizem adeus. Termino dizendo qualquer coisa muito impressionante que encontrei a propósito deste Evangelho. Ao meditar neste Evangelho, encontrei a interpretação que dele faz no seu comentário São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino diz que estes que dizem não vou e depois vão, são os pecadores que se arrependem, bendito seja Deus, os pecadores que se arrependem. As pessoas que se arrependem, e São Tomás chama-lhes mesmo os leigos. Os leigos que muitas vezes na juventude não deram um passo em favor da vocação, na juventude deram o passo mais fácil, quando a vida estava cheia de projetos, disseram a Deus, fizeram o que lhes apetecia, disseram que não vou, e depois, graças a Deus, com o crescer da vida, tornaram-se mais profundos, tornaram-se mais amigos de Deus, começaram por ser mais individualistas, mais egoístas, e mais à frente, graças a Deus, converteram-se. O que é impressionante também é que São Tomás diz que os que dizem eu vou e depois não vão, são os clérigos, são os religiosos, são as pessoas que têm responsabilidades religiosas. Às vezes dizem que vão e depois não vão. Este é o grande drama dos que disseram que seguiam Jesus, depois não o seguem. E seguir Jesus é também dizer as palavras de Jesus. Hoje começa em Roma o sínodo dos bispos. Vamos esperar que os que lá estão, que disseram que seguiam o Evangelho, que diz coisas que não são apetitosas para o mundo, vamos esperar que os que lá estão não digam coisas que são apetitosas para o mundo. Dizer o que é apetitoso para o mundo é dizer que estamos no paraíso, assim nos sintamos bem connosco próprios. Dizer o que é verdade para o mundo é dizer coisas que são traiçoeiras para o Evangelho. Ao contrário, dizer o Evangelho é dizer que seja feita a vossa vontade, E a vontade de Deus tem sempre que ver com este momento de expropriação que se chama cruz. Quando os padres, quando os responsáveis dizem coisas que são apetitosas, mas não dizem coisas que passam pela expropriação, morre para ti próprio, morre para o teu apetite, então não estão a cumprir a sua missão. Pedimos ao Senhor que muitos se convertam, muitos que disseram não digam sim, pedimos ao Senhor que os que dizem sim, não chegue o momento em que dizem não. Vamos levantar-nos e vamos professar a fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Todas as coisas visíveis